Apenas hoje eu gostaria de falar rapidamente, né, fazer um vídeo curto aqui sobre notação científica e por que que isso é tão importante para a ciência e matemática em geral, né? A notação científica ela foi exatamente desenvolvida para trabalhar, para a gente conseguir, né, sobrepor a dificuldade que nós temos quando nós trabalhamos em ciências com números que são muito grandes ou eles são muito pequenos, números muito grandes ou muito pequenos, pequeninos. Quando isso acontece, bom, se nós temos várias. Eu botei dois exemplos aqui para a gente ter uma ideia. Por exemplo, quando nós estivermos tratando com grandezas astronômicas, né? Mesmo as grandezas dentro do nosso planeta, né? Por exemplo, aqui eu coloquei a distância da Terra ao Sol. A distância da Terra ao Sol é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Agora, digamos que estivesse fazendo algum tipo de operação envolvendo esse número, né? Imagina, 100, olha só quantos eram, 1, 2, 3, 4, 5 e mais os dígitos ali, né? Começaria a ficar um pouco complicado se tu estivesse trabalhando com isso, né? Isso é apenas para o sistema solar, né? Imagina se tu estivesse trabalhando aquém do sistema solar. E se para a Terra, ao Sol, tu tem aí 150 milhões de quilômetros, imagina se estivesse trabalhando, sei lá, com Netuno, com Urano, que estão muito mais afastados ainda, né? Que estão na casa de, sei lá, bilhões de quilômetros de distância do Sol. Ficaria extremamente complicado, né? Outro caso típico, eu tinha falado para vocês também, é para quando nós temos números muito pequenos, por exemplo, quando estivermos tratando de grandezas microscópicas. Aqui eu coloquei, por exemplo, o tamanho de uma célula, o tamanho médio de uma célula, que é 1 milionésimo de metro, ou seja, 0,000001. Imagina toda hora que tu estivesse operando com números assim, né? Seria fácil? Seria, seria trabalhoso, né, de trabalhar com números assim. Para isso, a ciência desenvolveu uma técnica que nós chamamos de notação científica que nos leva a escrever os números sempre da seguinte maneira: vai ser um número x, esse número x ele estará multiplicado por uma base 10, e essa base 10 ela estará elevada a um número y. Então, todo e qualquer número, eu já vou explicar como é que nós fazemos isso, mas antes eu quero colocar as condições, já que isso é uma anotação, foi convencionado, isso é uma convenção. A gente tem alguns padrões aqui a serem obedecidos quando nós escrevemos esse número. Vamos destacar esse aqui primeiro. Destacamos aqui. Isso é como nós queremos escrever esses números. E as condições que nós temos, a primeira dela é que esse número aqui, o x, esse número aqui, ele tem que estar, ele precisa ser maior ou igual a 1, mas ele precisa ser menor que 10. Primeira das condições que nós temos para escrever um número de notação científica. E a segunda convenção que nós temos é que o nosso número y, ele precisa pertencer ao conjunto dos números inteiros. Existe outra convenção que nós temos também para escrever, mas com exemplos ficará um pouco mais fácil, né? A primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou escrever esse número aqui, ó. Esses 150 milhões de quilômetros, eu vou escrever esse número em notação científica. Por exemplo, ou seja, estou tratando de números grandes agora, né? Números maiores que 10. O que que tu faz? Vamos escrever aqui, fazer esse exemplo, né? 150 milhões. 150 milhões. Milhões. 150 milhões. O que que tu faz? O primeiro número, como eu falei aqui, ó, tá em vermelho, ele precisa estar entre 1 e 10. Então, quer dizer que eu vou colocar o número aqui, ó, 1,5. O resto é igual, né? Vezes o 10. E agora eu preciso ver a minha potência. O que que eu vou fazer?
Vou ver quantas casas decimais, esse ponto decimal, ele vai para a esquerda. Quando o ponto vai para a esquerda, isso é algo, quando o ponto decimal, a vírgula, né? Ela vai para a esquerda, isso é muito importante. Quando ela vai para a esquerda, o teu y, ele vai ser positivo. Esse número aqui, ele vai ser positivo. Vamos deixar bem especificado aqui. Agora vamos ver quanto que ele vai para lá, ó. Ele vai uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Portanto, isso aqui é 1,5 vezes 10 na 8 quilômetros. 150 milhões de quilômetros é 1,5 vezes 10 na 8 quilômetros. Esse foi o meu primeiro caso. Agora vamos analisar o meu segundo caso. No caso lá que eu tinha 1 milionésimo de metro, né? Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho 0,0000001 metro. Eu quero escrever isso aqui em... Eu vou tirar a unidade aqui, né? Só para concentrar no número. Eu quero escrever isso aqui em notação científica. Veja bem, o meu ponto decimal está aqui agora. E ele vai se mover para a direita. Agora eu tenho esse ponto decimal aqui se movimentando para cá, para a direita. Tamanho menor. Para aqui, senhoras. Eu venho até aqui. Então, nesse caso, quando o teu ponto decimal, né, a tua casa, a tua vírgula, ela vai para a direita, o número ali, o teu expoente dessa potência, da tua potência de 10 ali, ele vai ser negativo. Então vamos lá. Isso aqui vai ser 1 e tudo que eu vezes 10 elevado na menos pela minha convenção. E daí eu conto aqui quantas casinhas decimais eu estou indo para lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então isso aqui é 1 vezes 10 na menos 6. Essas são as regras principais que nós temos. A casa decimal, ela se move para a esquerda, tu tem o teu índice positivo, ela se move para a direita, o teu expoente aqui é negativo. E mais um detalhe que eu gostaria de falar aqui é quanto ao arredondamento, né? Porque os números decimais, eles têm uma regra de arredondamento nas suas casas. Por exemplo, eu vou usar esse número aqui, ó. É muito importante. Eu vou usar esse número da distância da Terra ao Sol e vou usar esse número para mostrar qual é a regra de arredondamento. Em geral, nós procuramos representar os números em notação científica com apenas duas casas decimais, dois algoritmos significativos aí. E nós sempre arredondamos no caso, né? E ali foi como vai ser a minha regra de arredondamento. Como que é feito o arredondamento. O arredondamento é feito da seguinte maneira. Bom, nós corremos a nossa casa decimal equivalente, né, para aquele lado ali. Deixa eu ver. E quilômetros, nós colocamos ela ali. Vai ser 1,496 vezes 10. A nossa 1, 2, 3, 4, 5, 10. 8 quilômetros. E agora o arredondamento que nós fazemos, eu quero apenas duas casas. Eu estou interessado em duas casas. Então nós temos duas regras apenas.
vai olhar as duas casas, dois algoritmos aqui decimais, dois primeiros, aqui é o 49. E tu precisa olhar o algarismo imediatamente após esses. Se esse algarismo aqui, ele for maior ou igual a 5, eu vou somar um no algoritmo anterior e descartar todos os outros. Se ele for menor que 4, desculpa, se ele for menor que 5, tu apenas descarta esses algoritmos. Nesse caso aqui, o 6 ele é maior, né, do que 5, maior ou igual a 5, então tu vai somar um no algoritmo anterior. Então isso aqui vai ficar 1,50 vezes 10 na 8 quilômetros. Eu poderia fazer um outro exemplo, deixa eu pensar aqui. Ah, eu já sei. Eu vou fazer, por exemplo, a carga do elétron. A carga do elétron, que a gente sabe muito bem qual é a carga do elétron. Vou colocar ela em pretinho aqui. A carga do elétron é 0,467,9 15 16, 17, 18, 602. Vamos escrever isso aqui em notação científica primeiro. Nós vamos colocar o primeiro número entre 1 e 10, vai ser 1,602 vezes 10. Contamos, como os nossos números estão vindo para a direita, aqui vai ser negativo. Se nós contarmos aqui, vai dar na menos 19. Agora vamos prestar atenção na nossa regra de arredondamento, que é o que eu quero falar aqui, ó. Eu só estou interessado em dois dígitos, são esses dois dígitos aqui, os dois dígitos após o ponto decimal, e eu analiso o algoritmo imediatamente após esses dois algoritmos. Esse aqui é o 2. Como o 2 ele é menor que 5, eu apenas o desconsidero. E eu escrevo isso aqui como sendo, então, 1,60 vezes 10 na menos 19 coulomb, que é a carga do elétron. Então tá, senhores, vamos mais uma vez, acta este fábula.